Existem páginas da vida que parecem pequenas demais para abrigar a grandeza de certas histórias. Linhas que se desenham entre interrogações sem resposta, parênteses que abrem para incertezas e reticências que prolongam silêncios impossíveis de traduzir. Cada detalhe parece miúdo no papel, mas enorme no coração. Na infância, cada vírgula pesa diferente. Não é pausa comum. É espera que pode mudar tudo. É respiro frágil que pede presença. É a chance de seguir escrevendo mesmo quando o caminho se torna abrupto demais. Há capítulos que chegam como se quisessem encerrar a história. Duros, inesperados, definitivos. Outros que se desenrolam como travessões, abrindo falas que nunca se imaginou precisar dizer. Mas em todos eles, sempre resta uma palavra maior do que qualquer sentença: amor. O amor que sustenta, que cuida, que dá sentido até nos dias em que faltam o chão. Este é o 5º e último episódio da nossa série especial sobre cuidados paliativos, oferecidos pela Associação Dando Voz ao Coração e pelo Movimento Costurando Afetos. Uma série que não se encerra em ponto final, mas que deixa vírgulas como convites para recomeçar, para olhar de novo, para acolher de outro jeito. Sejam muito bem-vindas ao Vírgula, doutora Larissa, doutora Patrícia e Manu. Que bom que vocês estão aqui. Doutora, eu estou emocionada. É o último episódio dessa série. E eu estou muito feliz, realmente, de ter sido um canal para que vocês tivessem voz para um assunto tão especial, tão importante. E por vocês terem confiado, como eu sempre falei em todos os episódios, a sua menina dos olhos, a minha menina dos olhos. Então, antes de começar tudo, eu já quero começar te agradecendo pela confiança no Vírgula e por ter nos presenteado com tanta informação útil, importante e especial. Eu já me emocionei já com o teu texto de início já. Eu sou chorona. Eu que tenho que agradecer. Agradecer pelo espaço, né? Por ter dado essa oportunidade para falar sobre cuidados paliativos. Eu acho que conseguiu dar um pouquinho de entendimento para as pessoas sobre o que é. Às vezes aquecer o coração de outras. E foi o que eu sempre te falei, eu quero que esse podcast chegue exatamente onde deve chegar, naquela mãe que está recebendo aquele diagnóstico difícil hoje, naquela família que está passando por esse momento que a gente sabe que é tão difícil e que traga um quentinho assim no coração para cada família, e para os profissionais de saúde também que eles consigam entender um pouco sobre essas famílias e sobre o que é esse cuidado. Então eu sou eternamente grata a você por ter dado esse espaço para nós. E hoje a Fer não está aqui, né, doutora? Uhum. A Fer, do Dando Voz ao Coração, não está aqui hoje. Ela sempre acompanhou todos os episódios, mas hoje ela teve um compromisso. Mas, Fer, muito obrigada também por você também ter confiado no Vírgula, por ter me apresentado a doutora Larissa, por ter nos conectado, né? Uhum. E já dando um spoiler, doutora, a gente pensa em fazer mais séries com Dando Voz ao Coração, viu? Aguarde. Mas então vamos começar esse papo hoje, que é muito importante, tão importante quanto os outros, né, que a gente conversou. Estamos aqui com a doutora Patrícia e com a Manu, e eu gostaria, antes de fazer a primeira pergunta, que vocês se apresentassem para quem está em casa entender quem que vai falar com a gente hoje sobre esse assunto tão importante. Vamos lá. Eu também sou chorona, também me emocionei só de começar. Eu assisti todos os outros episódios e realmente é uma coisa maravilhosa. Então, meu nome é Patrícia Cardim, eu sou pediatra, neonatologista, fiz UTI neonatal e comecei a trabalhar em UTI pediátrica também desde a minha formação. Então, eu tenho um carinho muito especial pelas crianças. Eu gosto de falar que eu gosto de fazer UTI no geral, neonatal, e gosto de atender as crianças grandes também. E pelo meio do caminho eu me deparei com algumas crianças
oncológicas, neurológicas, e veio a vontade de estudar e conhecer um pouquinho mais o que é esses cuidados paliativos, porque na minha formação, há mais de 20 anos atrás, não vamos fazer contas, Não. a gente não teve isso na nossa grade curricular. Então, acho que isso faz muita falta profissional. E aí eu me vi, de repente, estudando, lendo e me achando dentro desse mundo dos cuidados paliativos. E você, Manu? Eu sou a Manu, sou psicóloga hospitalar, atuo hoje numa UTI neonatal, mas também tenho experiência na parte da pediatria. E acho que a pediatria, desde que eu tô na faculdade, assim, ela me chama a atenção, eu gosto muito. E aí, durante a pós-graduação, eu acabei encontrando, né, sentido com as crianças. Acho que as crianças ensinam muito a gente sobre o sentido da vida, de fato, né? Acho que elas ensinam a gente também a como a gente olhar para a vida com um olhar mais leve. E então pretendo seguir esse caminho, né? Acho que é um caminho lindo, incrível, né? Mesmo quando ele não segue o que a gente, enquanto profissional, gostaria, a gente também aprende muito durante todo esse processo. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Doutora, eu gostaria de começar, então, perguntando para você. A gente vem falando aqui ao longo dos outros episódios sobre cuidados paliativos, mas muito focado no perinatal. Apesar que o primeiro, né, doutora Larissa, a gente deu um panorama geral do que é. Mas acredito eu, e é essa a pergunta que eu quero fazer, que seja um pouco diferente o tratamento junto ao paciente e suas famílias em relação aos cuidados paliativos. Então, a primeira pergunta de todas que eu quero fazer é: como que é essa vírgula? Ela é diferente no pediátrico? Como que é a vírgula de dar um diagnóstico difícil para uma família que tem ali uma criança passando por algum problema? Então, eu acho que os cuidados paliativos em si, eu gosto sempre de lembrar a gente o que é essa palavra paliativo, né? Paliativo vem do latim, então de um verbo de paliar, que é amenizar, que é cuidar, que é cobrir com o manto. Então, quando a gente pensa em paliativo, desde neonatal, a criança, o adolescente ao adulto, é uma equipe onde a gente vai cuidar da criança, do bebê como um todo. Eu acho que a vírgula aí, a diferença de um bebê que está na barriga, acho que o amor é indiscutível, não tem discussão, é que a criança já tem uma identidade dentro dessa família. Quando nos cuidados perinatais a gente vai investigar para a mãe o que essa criança significa para você, no pediátrico essa criança já tem sim um nome, um sobrenome, um lugar, um contexto dentro dessa família. Então, eu acho que isso que é a vírgula, é a diferença do diálogo que você vai ter entre uma mãe que está esperando e uma mãe que já tem a identidade em casa, né? E qual que é o papel da psicologia nessa vírgula, Manu? Então, acho que como a doutora falou, né? Quando a gente dá quando uma criança recebe um diagnóstico, a gente tem que pensar que não é só aquela criança quem recebe esse diagnóstico, né? É todo um núcleo familiar. Então, a psicologia, ela entra na parte de auxiliar essa família com o processo de luto que vai existir, que é um luto antecipatório, né? Então, do filho que eu tinha, que talvez não tivesse nenhum diagnóstico, para o filho que eu tenho agora, que recebeu um diagnóstico, né? E aí a gente auxilia a família nesse processo de elaboração, de como que vai ser a rotina, de como que eles vão se organizar. E muito além disso, a gente também trabalha com a criança, né? Esse processo do adoecimento, que ele é um processo que é novo para essa criança e a gente tem que estruturar melhor, até em questão de rotina, como que vai ser, em questão de tratamento, como que vai ser, as mudanças que podem ocorrer físicas, emocionais, né? No núcleo familiar. Então, a psicologia entra nessa parte de suporte emocional mesmo. Eu ouvi uma vez de uma médica, né, que o tratamento oncológico, ele é um tratamento que não só trata a doença, né, mas ele, aliás, minto, que a doença oncológica, ela não só adoece quem está ali no leito, mas adoece a família junto. Faz sentido? Sim, todo sentido, né? Então, os cuidados paliativos vêm bem nesse sentido. A gente precisa permitir para toda criança que tem o diagnóstico de uma doença crônica os cuidados paliativos, a assistência de uma equipe paliativista.
Uma criança que tem um quadro agudo, fez lá uma pneumonia, eu vou tratar com antibiótico, ela vai para casa, curou, acabou. Uma criança que tem uma doença crônica, seja ela um diagnóstico oncológico, seja ela um diagnóstico de uma crise convulsiva de difícil controle, que vai levar essa criança a uma doença que a gente chama de paralisia cerebral. Então, a gente se depara diante de doenças que são crônicas e ameaçadoras à vida. É a hora do paliativo entrar, é a hora dessa equipe acolher. Então, eu gosto de falar que quando a gente vai conversar com essas famílias, é um trabalho em equipe mesmo. O oncologista, o neurologista vai tratar da doença que essa criança tem. E a gente, como equipe de paliativista, vai tratar da criança e da família. Então, pode chegar em algum momento onde a gente vai se deparar com uma doença que talvez a medicina não tenha mais cura, não tenha mais opções de tratar a doença, mas nunca a criança e a sua família. Então, eu acho que isso é a oportunidade que a gente tem de falar, porque tem muito tabu ainda de que paliativismo é não fazer nada. Não, muito pelo contrário. Paliativismo é fazer tudo e mais um pouco. Nunca vai ter fim porque dá para fazer para uma criança. Então, a gente tira a doença do cenário e coloca a criança como foco principal. E a psicologia vai me ajudar a cuidar exatamente disso. Um diagnóstico de uma criança não é só para ela. A família toda em volta, a estrutura familiar também adoece, porque toda a rotina vai mudar. Tudo que se fazia antes vai mudar. Existem algumas necessidades de medicamentosa, de tratamento, às vezes até de ir para o hospital diariamente, que antes não tinha. E é nisso que a gente tem que acolher e a gente precisa de todo mundo junto, a psicologia, as terapias, o serviço social, para nos ajudar a tratar da criança e da família, né? E como que é, doutora, dar esse diagnóstico para a criança? Porque me corrija se eu estiver errado, mas eu imagino que ali depende de idades, né? Algumas idades a gente fala direto com a criança, outras não. A gente teve um episódio que acho que a doutora assistiu, que foi com a Luíse. A Luíse já tem, né, 24 anos, mas ela tinha, quando adoeceu, se não me engano, 20, 21. E era bem na transição ali do jovem adolescente para o jovem adulto, né, ali. E houve muito, ela contou isso no episódio, houve muito uma questão de para quem comunicava, se era para o pai, se era para ela. E ela, como jovem adulta, queria assumir essa identidade. Na pediatria, não é esse o caso ainda. Mas como que é falar diretamente com... Ou não é esse o caso, né? Diretamente com a criança. Como que funciona esse processo? Então, a gente sempre tem que falar a criança sim. A gente tem que dar voz para nossas crianças. A gente tem que deixar elas entenderem o processo. Por mais que a criança seja pequena, ela vai ver a mãe nervosa, ela vai ver a mãe chorando. E ela também vai ficar sem entender o que está acontecendo. Então, dentro da maneira da linguagem de cada uma, é diferente os abaixo de 5 anos, os 5, 7 anos, os adolescentes, mas dentro de cada grupinho, nunca, jamais mentir para essa criança, esconder dessa criança. Que vem uma coisa que eu fico muito brava é quando alguém vai colher exame de uma criança e fala, não vai doer nada, é só uma picadinha. Lógico que vai doer, sim. Vai doer sim, não é só uma picadinha. Então, a gente tem que explicar para essa criança, vai acontecer isso, explicar dentro do que ela consegue entender de maneira lúdica. E não ir além também, deixar ela perguntar o que ela quer, como a criança se expressa de várias maneiras, ela se expressa através de desenhos, de alguma música. Então, é a gente tentar, junto com a psicologia, que é fundamental para nós juntos, tentar entender um pouco o que essa criança precisa naquele momento e sempre dizer para ela, agora vai mudar a rotina, você ia para a escola, talvez você não vá mais agora por um tempo, né? Para ela entender um pouquinho o contexto. Hoje em dia tem o que a gente chama do brinquedo lúdico, que é já foi premiado, a gente usa isso nos hospitais e muito. Então, quando uma criança, por exemplo, vou dar um exemplo na oncologia, que é o que eu acabo vendo um pouco mais, ela vai começar um tratamento. A gente tem muita dificuldade de colher sangue, que às vezes é diário, das medicações, então eles passam o que a gente chama de um catéter, que é que fica embaixo da pele para fazer esses procedimentos. Então, a gente pega a boneca, mostra para a criança, ela coloca o catéter na boneca, ela fura a boneca, ela entende o que vai acontecer com ela, né? E é nesse sentido que a gente tem que dizer para ela. E no adolescente é um desafio maior, porque hoje eles têm internet, né? Eles vão na inteligência artificial, digitam lá o que eles ouviram falar e tá tudo lá.
Então, difícil, é um tabu, porque muitas vezes os pais não querem dizer para os filhos, eles falam para nós, não, mas não conta nada para ele ainda, calma. Mas eles estão no hospital, que eles estão entendendo o que está acontecendo, eles estão anos-luz à nossa frente. Então, a gente sempre tem que tentar mostrar, conversar com esses pais para eles entenderem que é importante a gente passar para eles o que é, ele ter a confiança na gente, que a gente consiga fazer esse elo de perguntas. Se eles vão para a internet, e às vezes nem é isso que é o caso deles, né? Às vezes a gente vê coisas piores lá. Então, acho que esse diálogo aberto é o mais importante, assim, é entender ele no contexto e explicar para ele o que vai acontecer, né? Isso. E, igual a doutora falou, né? A gente faz uso dos recursos lúdicos, então a gente adapta a nossa linguagem à idade daquela criança, né? Então, às vezes, com o adolescente, você tem que ter uma linguagem mais parecida com a dele, para ele também conseguir te entender. E aí a gente utiliza desses recursos que são jogos, desenhos, contação de história, dependendo da idade da criança, né? O que mais se adequa. E aí a gente vai também, essa é uma forma, né, a partir desses recursos lúdicos, é uma forma dessa criança se expressar, né? Então já aconteceu de eu utilizar de um jogo com uma criança e existia justamente esse tabu da família do não vamos contar para ele o que está acontecendo. E no meio do jogo, essa criança foi me falando, eu sei que meus pais tiram os médicos do quarto porque o que eu tenho é muito grave, mas eles não me falam. Né? E eu sei o que está acontecendo, porque eu pesquisei, porque eu abri meu celular, eu perguntei para um amigo me contou. Então, a gente também vai auxiliar nessa ponte de falar para a família, olha, ele já percebe que tem algo de diferente acontecendo, seja no comportamento dos pais, seja nessa rotina de internamentos ou de um internamento prolongado, e a gente vai ajudando essa família a estruturar até uma forma de conversar com essa criança, né? A partir desses recursos lúdicos, como que a família pode conversar, como que ela pode contar para essa criança, né? E a gente sempre tem que partir da ideia de que a verdade, quando ela é dita de forma adequada, ela traz segurança para essa criança, e não o contrário, né? Eu ia perguntar justamente em relação aos pais, como que é, porque eu perguntei como que é dar o diagnóstico para a criança e para os pais orientando a condução junto a essa criança, né? Eh, Será que tem diferença, de idades também quando a gente está falando de pais, pais de crianças de 3 para pais de crianças de 10 para pais de adolescentes de 15? Ou a condução é basicamente a mesma? Eu acho que o desafio da comunicação com os pais talvez seja diferente, mas eu acho que a comunicação é a mesma, assim, né? Independente da idade. Desde a gestante, né, que tá ali. No último episódio que a mãe até fala que a equipe dos cuidados colocou um colchãozinho, que se ela caísse, a queda ia ser amortecida. E a gente tem um artigo que fala muito sobre isso, que é o guarda-chuva, né? O cuidado paliativo é um guarda-chuva. Então, a gente tenta passar para os pais assim, a gente vai estar aqui com vocês do começo ao fim, sempre, e aqui está o seu guarda-chuva, porque vai vir uma tempestade. Então, se você quiser em algum momento abrir o guarda-chuva, somos nós, a gente vai estar aqui te ajudando. Talvez você não precise do guarda-chuva, guarde ele com você nessa caminhada, mas ter a certeza de que a gente vai estar ao seu lado, caminhando junto, e que se precisar, você pode abrir esse guarda-chuva, eu acho que é isso que gera um pouco, ou que a gente tenta, pelo menos, gerar no coração desses pais um acalento. Na hora que vocês não tiverem para onde ir, abre o guarda-chuva, a gente está aqui como equipe junto com você. Por isso que não é exclusivo, eles vão continuar com a equipe de neurologistas, de oncologistas, e nós somos junto. É uma equipe que tem que caminhar junto, né? Paralelo a todo o tratamento que está fazendo. Bom, eu vou mudar um pouquinho de assunto, mas antes eu queria perguntar para a doutora Larissa. No seu dia a dia, você vê muita diferença disso que elas estão falando aqui? Eu acho que mais acho que a diferença da NEL e do cuidado paliativo perinatal é que, principalmente no perinatal, é que o diagnóstico não é algo concreto. Então, você tem um bebê, né, intraútero com uma malformação, mas você não vê a malformação. Alguém te fala e da maneira como essa pessoa te fala, você consegue entender, mas não está no concreto. Você não viu aquela criança. Você só consegue ver a criança quando ela nasce. E muitas vezes você segue não vendo, porque às vezes uma criança com uma cardiopatia grave, com problema cardíaco muito grave, eles nascem sem alteração nenhuma aos nossos olhos, às vezes com quase 4 quilos. Então, demora muito tempo, às vezes, para que a família consiga entender, aceitar ou realmente
entender, assim, não, realmente o meu filho tem algo muito grave. Então, todo o trabalho também é nesse sentido, de trazer algo abstrato para que seja mais concreto. No pediátrico, a mãe tinha uma criança e que, de repente, ela tem outra. Uma vez eu passei por um tempo fazendo cuidados paliativos pediátrico, e eu lembro até hoje de um pai que o filho teve um trauma e evoluiu com uma alteração neurológica importante. Fez um trauma craniano e parou de falar, parou de andar. E eu fui conversar com ele, ele chorava muito. E eu falei assim, esse choro é principalmente porque ele falou, sinto muitas saudades do meu filho. Porque esse que tá aqui não é o meu filho. Então, como que você consegue acolher aquele pai dentro daquele sofrimento? Porque ele sabia como é que era o filho. Ele falou assim, meu filho andava, eu conversava com meu filho, eu jogava bola com meu filho. E como vai ser agora? Ele falou assim, eu sinto muita falta dele. Então, eu acho que esse, assim, para mim, foi o que eu mais senti de diferença entre o cuidado paliativo perinatal e o cuidado paliativo pediátrico. E principalmente no perinatal, no neonatal, as mães e as famílias às vezes não têm muita mais dificuldade de entender lá na frente. Então, você tem uma lesão, você tem uma alteração, mas é um bebê. Então, é difícil você colocar lá para frente que esse bebê não vai andar, às vezes esse bebê não vai falar, esse bebê não vai para a escola, porque ele é um bebê. Então, também é uma dificuldade, né, dentro do cuidado paliativo perinatal, que é mais concreto no pediátrico. E o pediátrico você tem uma história, às vezes, de anos, né? Então, acho que são mundos muito diferentes, são muito parecidos, mas eles seguem sendo um pouco, eu acho bastante diferente. Inclusive, o assunto que eu falei que eu ia mudar, você já entrou nele, que é a parte dessas mudanças, né? Porque algumas doenças, elas geram mudanças visíveis. Então, por exemplo, esse episódio que eu comentei, da Luíse, ela ficou com uma dificuldade de andar, né? Então, ela, às vezes, de cadeira de rodas, às vezes de muleta. Então, houve ali uma diferença visual. Tem casos de amputação. Talvez o mais simples, não desmerecendo ou minimizando qualquer coisa, mas o mais comum, então, simples não é a palavra, comum seja a perda dos cabelos, né? Como que faz no cuidado paliativo para preservar a identidade desses pacientes, de conduzir essas situações, né? Olha, você vai perder o cabelinho, vai ficar carequinha. Como que funciona isso? Por parte da psicologia, a gente tenta entender o que significa, por exemplo, para essa criança, né, a queda de cabelo, o movimento ficar mais lentificado, né? E aí a gente vai trabalhando com essa criança outras potencialidades que ela vai apresentar, né? Então, o que ela gosta de fazer, né? Habilidades que ela tem. Então, a gente vai... É como se a gente também focasse em outras potencialidades que essa criança tem, mas que quando é algo que ela perde, né, é muito mais intenso. Então... Já acompanhei um caso também em que ela era uma menina, ela teve queda de cabelo, e aí, quando eu fui conversar com ela, ela falou que a parte mais difícil do tratamento era a queda de cabelo. E aí, um dia eu conversei com ela, eu falei, você já pensou em usar uma peruca? Você já pensou em lenço? E aí, ela falou, não, mas eu vou pensar sobre isso. Daí ela foi pra casa, reinternou, e ela me mostrou vários vídeos dela provando várias perucas. E daí ela falou, olha isso, né? Eu tenho vários cabelos, eu tenho quantos cabelos eu quiser, né? Então, cada dia ela ia pra um lugar com um cabelo. Então, de alguma forma, ela conseguiu dar um outro significado também, né? Pra essa perda. Então, ela trouxe... ela ressignificou, de fato, né? Isso que estava acontecendo, assim. Mas é um processo, então é sempre focar nas potencialidades também dessa criança, né? E da família também. Eu tive um caso de uma adolescente que também teve a necessidade de fazer a amputação da perna. E ela passou por todo o tratamento e fez a cirurgia, e foi uma parte difícil, lógico. E daí ela voltou e ela falou pra mim assim um dia: Tia Paty, eu quero ir no shopping. Quero muito ir no shopping, mas minha mãe não me deixa. E eu quero ir, quero ver as coisas, quero comprar. E a minha mãe não me deixa, você conversa com ela. E aí eu fui conversar um pouco com essa mãe, e essa mãe tinha uma dor muito grande que a gente não tinha percebido, assim. A mãe estava sem coragem
de expor na cabeça dela a filha. Então, porque as pessoas olham, doutora Paty, as pessoas olham. E eu, cada vez que eu saio com ela, que eu tô só tirando do carro, todo mundo olha. E isso dói no meu coração, ver a minha filha sendo tratada diferente. Então, talvez a gente passou despercebido, tão focado nela, e ela era tão resolvida, essa menina, e é hoje assim, ela fazia tutoriais de maquiagem, super resolvida, assim, que a gente perdeu um pouquinho essa mãe. Porque realmente as pessoas olham, infelizmente olham, ainda hoje olha, né? Então essa mãe, ela ficava inventando desculpas porque ela não queria, na cabeça dela, expor a filha aos olhares. E a filha estava ok. Então, não só trata a psicologia precisa ajudar nisso, em todos esses processos que muda, e como também da família ao redor, que exatamente o meu filho não é o mesmo filho, né? Eu também estou preparando para um filho diferente, para um corpo diferente e tudo, né? Então, nesse sentido que a gente também tem que tentar entender e ajudá-las a passar por esse processo. Sim, né? acho que porque além do luto, né, que a criança vivencia de uma vida que ela tinha para uma vida que agora ela vai ter, a mãe e o pai também vivenciam um luto de o pai que eu era, a mãe que eu era, para a mãe que eu tenho que ser agora e para o pai que eu tenho que ser agora, né? Então, esse é um sofrimento muito abrangente, né? Porque é como se a gente tivesse que auxiliar essa família, como não, né? A gente tem que auxiliar essa família a se reorganizar, a se reestruturar dentro desse contexto que agora é uma realidade para eles e que traz muito sofrimento, né? Quando a doutora Larissa falou que vocês viriam aqui, eu falei, haja coração esse tema, porque é um tema que eu vivi, né? Que eu vivi mesmo lá dentro, do começo ao, infelizmente, fim, né? E foi um fim mesmo, não foi um fim da história, foi um fim, infelizmente, da vida da minha filha. Mas em relação ao cabelo, enquanto vocês estavam falando aqui, várias situações que vocês falaram aqui, eu já quis falar, mas eu falei, não, calma, senão vai virar um episódio sobre mim. Mas essa eu acho que vale a pena contar, porque foi muito marcante na história dela e tem muito a ver com isso que vocês falaram. Quando ela, aos 5 anos, foi diagnosticada e os cabelinhos começaram a cair, primeiramente a gente cortou curtinho. Ela tinha o cabelo longo, a gente cortou assim, na altura do queixo. Mas mesmo assim já estava caindo muito, então com aquele corte ela não ficou nem uma semana, a gente voltou ao salão para raspar o cabelinho. E na hora que a cabeleireira foi começar a raspar, eu não consegui ficar. Eu saí, minha mãe estava junto, minha mãe ficou com ela, eu saí do salão e caí em prantos. E aí, naquele dia, quando a gente voltou para casa, ela tomou banho, lavou a cabeça, né? Porque tinha cabelinho solto e tal. Ela lavou a cabeça, olhou no espelho e fez assim. Pronto. E ali eu entendi que para ela estava tudo bem. Ela seguiu adiante no tratamento, né? O cabelo voltou a nascer, a crescer. E ela voltou a ter o cabelinho aqui na altura do ombro, quando teve a recidiva. E aí, ela internada no hospital, cabelo caindo muito, aí eu chamei a cabeleireira lá para raspar. E aí, ela já estava com 10 anos, isso foi 5 anos depois. Aos 10 anos, ela pediu pela peruca. Então, a gente raspou antes de cair muito, né? Quando começaram os sinais do cabelo caindo, a gente já raspou para poder fazer a peruca. E aí, ela usava a peruquinha. Então, foram momentos muito diferentes que ela, né, conduziu de formas diferentes, ela entendeu de formas diferentes. E com certeza, o apoio que a gente teve na época foi muito fundamental também. E eu acredito que seja dessa forma. Cada caso, obviamente, cada caso é um caso, né? Mas acredito que também existe essa questão das idades, como a gente vinha falando anteriormente. Para cada criança vai significar uma coisa. E até para ressignificar vai ser diferente, né? Sim. Existe alguma situação marcante, assim, nos cuidados paliativos que vocês poderiam citar para gente? Algo que seja, talvez, comumente difícil em várias situações? Ou que acontece mais ou menos da mesma forma em várias situações? Eu acho que tem vários momentos difíceis, assim. Acho que o diagnóstico é um momento difícil, mas acho que quando a gente se depara naquela terminalidade, naquela situação onde
a equipe médica que está tratando da doença em si chega para essa família e diz, ó, de tratamento terapêutico a gente esgotou, né? Que nós somos humanos e a gente sabe que em algum momento isso esgota. Então, o que a gente tem agora é essa mudança do cenário de tratar da criança, do adolescente em si. Eu acho que essa agora é um processo difícil, assim. E eu tive uma criança que tinha uma adolescente, uma doença crônica. E quando virou esse cenário que ele internava muito, ele ficava muito na UTI, ele ia muito para o respirador, e ele chegou para nós e falou, olha, chega, não quero mais, né? Eu quero deixar a evolução da minha doença, quero que vocês cuidem dos meus sintomas, da minha dor. Mas a máquina de respirar, que a gente chama de respirador, não vai curar a minha doença, né? Não vai curar. Então, eu não quero mais passar por esse tipo de sofrimento. E nesse meio tempo ele começou um curso de desenho, e aí ele gostou muito de desenhar e teve uma premiação, enfim, ele ganhou o primeiro lugar. E essa premiação ia ser dali uma semana. E nessa semana ele pegou uma infecção pulmonar, uma pneumonia. E daí ele entrou no hospital e falou, por favor, me coloquem na máquina de respirar porque eu preciso receber esse certificado. Eu lutei muito para estar lá. E aí é difícil nesse momento a gente convencer toda a equipe, porque daí parece que nós somos loucos do paliativo. Mas falou que não ia pôr no respirador, agora tá pondo. Então eu acho que essa é a peculiaridade e a diferença. Cada caso é um caso. E eu tive que convencer, não, agora a gente vai pôr sim. Porque se ele tem uma chance de sair, a gente vai fazer de tudo para que ele pegue esse certificado. Porque isso para ele é o importante. Ele não foi para a faculdade, ele nunca foi para a escola. É um curso que para ele é importante. Então, eu acho que essas situações, assim, de mudança, de trabalhar com a equipe é um desafio para nós, porque nós, como médicos, somos treinados a curar, né? A gente só quer uma cura da doença. O médico que não cura a doença não é um médico bom. Então, quando a gente se depara com essas situações que a gente não tem a cura para a doença, a gente tem a cura para o paciente, a gente tem a cura para a família, a cura espiritual, a cura social, mas às vezes para a doença a gente não vai ter mesmo, porque nós somos humanos. Então, acho que isso para mim ainda hoje é um grande desafio, quando a gente se depara com essas situações que a gente tenta planejar uma coisa e de repente aparece uma coisa diferente. E que se para aquela família faz sentido, se para aquele adolescente faz sentido, a gente tem que tentar mudar os planos sim de acordo com o que faz sentido para eles. Então, acho que isso hoje no paliativo da criança maior é um desafio de todo dia, assim, lidar com a equipe de maneira geral e de situações e situações. Né? Sim. E acho que até lidar com a nossa própria vulnerabilidade, né, diante dessa questão da terminalidade, assim, a gente acaba se deparando com as nossas próprias questões em todo esse processo, e aí a gente precisa ter a clareza para a gente conseguir separar uma coisa da outra, né? E eu também lembro de um caso de uma paciente que ela internou e ela estava há muito tempo. E aí eu brincando com ela, e ela falou, ai, mano, eu tô com saudade dos meus amigos, né? Tô com saudade de conversar com as minhas amigas, elas me ligam. Mas é diferente, né? Eu não sei o que tá acontecendo, eu não tô participando. E ela falou, agora a gente nem conversa mais tanto por conta desse tempo de internamento. E aí eu tinha alinhado com a equipe, com a família, né? De, em cima da hora, a gente pegar o contato daquelas amigas e cada uma mandar uma mensagem, né? De força, né? Pra ela continuar o tratamento. E aí a gente escreveu essas mensagens, colocou em um potinho que a gente chamou de potinho do afeto. E aí todos os dias, quando ela estava tendo um dia difícil, ela ia lá e abria um bilhetinho, né? De alguém falando o quanto amava ela, o quanto ela era importante, do quanto eles sabiam que ela ia conseguir, né? Lidar com tudo isso, do quanto eles estavam ali para ela. Então, acho que para ela foi muito importante, né? E todos os dias a família falou que ela tirava, né? Esse bilhetinho, olhava. E ela falava, nossa, né? Eu tô passando por um momento difícil, mas eu tenho muito amor ao meu redor. Tem muita gente que tá comigo, mesmo que não fisicamente, né? Mas que tá me mandando muitas coisas boas de alguma forma, né? Existe alguma coisa que as pessoas normalmente não entendem? E aí essa pergunta para você também, doutora. Sobre o cuidado paliativo, alguma confusão que as pessoas fazem normalmente e que precisa ser esclarecido, que a gente pode aproveitar esse momento para fazer? Eu acho que muito. Eu acho que apesar dos paliativos ser uma coisa que já vem, assim, as primeiras foi 1867, lá na Inglaterra. E a gente aqui no Brasil começou a ter contato na década de 80. Então, quando a gente fala paliativa, eu vejo até para o círculo de amigos que eu tenho próximos que não são médicos, ou até médicos mesmo, ainda tem muito aquela impressão de que ela não vai fazer nada, vai me deixar morrer.
E é isso que a gente tenta, que é o nosso canal de comunicação, das pessoas entenderem que não é isso. O cuidados paliativos é cuidar até o fim. Sempre tem uma coisa para fazer. Sempre vai ter, a gente vai estar do lado deles até o fim, ou até o último dia que eles estão vivendo. Então, eu acho que a gente precisa muito tirar esse tabu de que a gente tem dificuldade em alguns lugares do Brasil, até eles nem abordam a família como equipe dos cuidados paliativos, porque parece que essa palavra ficou, vamos falar paliativo, eles vão achar que a gente não vai fazer nada. Eles usam outros nomes para a gente tentar amenizar isso, mas é isso que a gente tem que dar voz e as pessoas entenderem que não. Paliativo é exatamente ao contrário, é cuidar até o fim. É cuidar do paciente, seja criança, seja bebê, seja adulto, como um todo. Estar ao lado dele como um todo. Eu acho que esse ainda é o maior desafio para a gente, né, Laura? É o maior desafio. Tanto para as famílias, né? Eu acho que faz 2 semanas eu marquei uma reunião com uma mãe na UTI. Ela ficou muito nervosa, que ela sabia que eu era médica do paliativo. E ela já chegou na reunião angustiada. E eu não estava entendendo. Falei, mas por que você está tão angustiada? E ela começou a respirar. Eu falei, mas por que você está tão angustiada? Não, mas falaram que eu ia ter uma reunião com a senhora do paliativo. Eu falei assim, sim, eu quero saber como é que você está. Eu quero explicar um pouco sobre o seu bebê. Quero conhecer um pouquinho a tua história. Então, assim, ela ficou tão angustiada, por quê? Porque ela foi olhar na internet, paliativa, ela achou que eu ia falar algo sobre o bebê, que o bebê ia falecer, que o bebê não tinha mais possibilidade de tratamento. Então, não é só pra equipe de saúde, porque às vezes até a equipe de saúde, não, vamos chamar o paliativo porque, não tem mais nenhuma possibilidade de cura. Mas também para as famílias, que quando chega a equipe do paliativo, entendam que é o que a Paty falou, é um guarda-chuva. Ela vai ajudar na tempestade. A gente vai estar ali, de mão dada. E é isso mesmo, do lado. Hoje eu recebi uma mensagem de uma mãe que, 8 horas da manhã, ela me mandou uma mensagem assim, que ela passou por um processo muito difícil, que era um bebê com quadro de hidroencefalia. E daí ela passou pela maior tempestade da vida dela. E daí ela se recuperou, esse bebê ainda está vivo, né? Lindo, tem 2 anos, lindo, maravilhoso. Saindo, vai pra praia, passeia com a mãe. E ela mandou uma mensagem dizendo que alguém da família dela descobriu que tem um quadro também de uma doença no sistema nervoso central. E ela agora, ela está no outro lado. No lado onde é que ela consegue ver tudo de uma outra maneira. Que ela conseguiu ressignificar a doença do filho. E que ela consegue olhar algo bom. E ela consegue enxergar que aquela mãe, que aquela pessoa da família dela está naquele lugar que ela estava antes. E que ela conseguiu, através do cuidado paliativo, chegar nesse lugar. Onde tá, eu tenho uma criança que tem esse comprometimento, mas eu consigo viver bem. O meu filho vai conseguir ter qualidade de vida, né? Não é o fim. Então, eu acho que o cuidado paliativo é isso. Mas é muito difícil, às vezes, para as pessoas conseguirem compreender e entenderem a dimensão da importância de ter esse cuidado, né? Nos casos de doenças ameaçadoras. E eu acho que eu, como leiga, durante os episódios dessa série, eu entendi algo. Inclusive, na nossa primeira reunião também, eu falei, doutora, mas então só para eu entender. E agora, vocês falando, eu preciso perguntar de novo, porque eu já propaguei para um monte de gente. Falei, cuidado paliativo não é isso. Ameaçou a vida um diagnóstico que ameaça a vida, já entra em cuidado paliativo. Isso não significa que vai morrer. Pode ser, inclusive, que se cure. É isso? É isso. Exatamente. Então, toda criança, vou falar aqui na pediatria, que tem o diagnóstico de uma doença crônica, que muitas vezes a doença em si, ela é incurável. Ela pode levar à morte ou não. Então, mas é uma doença crônica com crise convulsiva de difícil controle. Todo esse paciente merece e deve ser caminhado junto com cuidado paliativo. Porque a gente vai cuidar
enquanto o neurologista cuida dos milhões de remédios da crise convulsiva, a gente vai cuidar da criança como um todo, dando qualidade de vida, que ela possa viajar, que ela possa ter qualidade de vida. E existem algumas outras doenças oncológicas, onde talvez a gente não tenha cura e seja doenças que levam à terminalidade. Então, o paliativo não é para quem está morrendo, não é para quem vai morrer, porque morrer todos nós vamos. Isso é um fato que a gente esconde, mas que a gente sabe. Mas ele é para cuidar de toda doença crônica, do paciente que precisa de uma assistência de uma doença que não é uma dor de garganta, que eu tomei um remédio e passou. É um paciente que vai ter um cuidado prolongado. Então, o paliativo ajuda muito nesse sentido. Eu não sei se vocês acompanharam recentemente uma moça nas redes sociais que ela foi diagnosticar, ela tinha um câncer, ela estava em cuidados paliativos e existia ali uma probabilidade de morte num determinado tempo e ela não morreu nesse determinado tempo. E aí as redes sociais cruéis, pessoas muito cruéis, vieram, mas que mentira, que história é essa? Né? Duvidando da situação. E junto disso aconteceram várias outras coisas questionáveis, né? Mas que não é questionável o diagnóstico, não é questionável que ela esteja em cuidado paliativo. E ali ficava muito evidente o desconhecimento das pessoas em relação aos cuidados paliativos. Você viu esse caso? Eu vi. Você sabe de quem eu tô falando? Sei. E como que é numa situação dessa, conduzir um paciente que, né, inclusive essa moça até, acho que ela chegou a engravidar, você sabe também? Sabe também? Sei. A gente tá por dentro. Então me falem se vocês sabem, porque eu tô sentindo que existe um sei aí. Não, mas eu sei da história, mas eu não sei aprofundado. Eu cheguei até o ponto, a fase onde ela realmente estava muito grave. E foi ótimo, porque ela falou muito sobre isso. como é ter câncer, como é você ter um diagnóstico onde você sabe que você vai falecer por conta desse diagnóstico, que vai ser um... Então, assim, só que às vezes as pessoas levam isso para um lado ruim, né? Algo que pode ser muito bom, mas eu vi sim, eu sei sim. Eu cheguei a fazer um vídeo na época, falei assim, gente, que bom que ela tá bem. Sim. Que bom que ela vai poder viver mais tempo, a gente não sabe quanto, pode ser que anos. Mas é que até o cuidado paliativo ajuda até esses pacientes viverem mais tempo, Exato, porque você faz controle de sintoma, paciente sem dor, sem sintoma, né, ele consegue ter uma melhor qualidade de vida. Então, assim, você com cuidado paliativo, às vezes você pode até ter mais tempo de vida, sabe? Você se alimenta melhor sem dor, você faz exercício melhor sem dor. Então, tudo isso melhora muito a qualidade de vida, com certeza. E é pelo O emocional. desconhecimento mesmo, né, da sociedade no geral, assim, de como assim você é uma paciente oncológica, você está em cuidados paliativos, sua doença está num estágio avançado, mas você está vivendo a vida, você está namorando, né, então é um desconhecimento mesmo, né, e eu percebo que até quando a gente fala de cuidados paliativos já é difícil, cuidados paliativos pediátricos eu percebo uma dificuldade ainda maior, porque as pessoas entendem que a criança ela tem que ter o desenvolvimento pleno, né? Então, todo o processo da infância, primeira, né, segunda, terceira infância, é uma descoberta, né? Então, como assim entra em cuidados paliativos nesse período? E aí é justamente por não entenderem que os cuidados paliativos vai acompanhar independente do curso daquela doença, né? Se vai ser a cura ou se vai ser, né, a morte. Então, talvez o falar mais seja importante por conta disso, né? E a gente não sabe também muita coisa, né, Lara? Às vezes as pessoas perguntam para nós: tá, eu tenho um câncer X, vai viver quanto tempo? Tenho quanto tempo de vida? A gente não sabe, muitas vezes a gente não sabe. E a criança em si é uma caixinha de surpresa, assim. Eu já passei por situações de uma criança grave, da gente conversar com a família e daqui a pouco essa criança melhorar, né? Então, lógico, a gente está ali para preparar, para segurar, para amparar, mas o tempo exato que as pessoas têm essa ansiedade de saber, a gente não sabe, a gente ainda não consegue dizer isso, né? A gente consegue dizer que a gente vai estar cuidando, que a gente vai estar do lado para o que der e vier mesmo. Mas o tempo é uma coisa difícil da gente Muito. medir, da gente Principalmente acho que em pediatria, né? Eu acredito que vocês aprendam muito diariamente com essas crianças, né? Sim. O que vocês aprendem com elas? Eu acho que eu amo trabalhar com criança porque a criança é ingênua, a criança não tem preconceito, a criança é livre de qualquer julgamento.
E do adolescente também, o adolescente nessa situação vulnerável mostra uma força para nós, uma preocupação com a família, uma resiliência. Muitas vezes eu ouço deles: Tia Paty, você cuida da minha mãe depois, tá? E que aquilo é no coração, assim, da gente. Então, acho que a gente aprende com eles todo dia. Cada dia a gente aprende a dar valor para o nosso dia a dia, a valorizar o sol que a gente vê lá em cima, a valorizar tudo que a gente tem, porque eles são. Eu acho que são anjinhos escolhidos mesmo que vêm aqui para nos ensinar inúmeras coisas. É impressionante. Que difícil. Doutora, a gente tá chegando no fim já da nossa série. E eu queria que você deixasse pra gente uma mensagem, dentre tantas outras que você já deixou, mas como, assim, como se fosse realmente um endosso de tudo que a gente falou aqui. Eu acho que se eu pudesse falar, eu acho que eu falaria para as pessoas terem um outro olhar para essas famílias que enfrentam essas situações. Um olhar de afeto, um olhar de amor, um olhar de compreensão. Muitas vezes eu vejo assim, mas a família não entendeu ainda. Ela vai entender na hora que ela tiver que entender, que ela estiver preparada para entender. Que a gente tente olhar o amor que essa família tem por essa criança, independente da maneira como essa criança veio ao mundo, ou ou no pediátrico, né, que essa criança acabou evoluindo depois da doença. Que a gente acolha essas famílias, que a gente tente estender a mão, que a gente tente ajudar, porque não é fácil que elas passam, não é fácil que essas crianças passam. Eu acho que eu sempre falo assim, eu entrei num lugar onde eu enxerguei muito sofrimento. E foi por conta disso que às vezes que eu quis também fazer esse podcast, porque existe muito sofrimento no meio quando você tem um diagnóstico difícil. E que a gente consiga ter compaixão, que a gente consiga estender a mão, que a gente consiga mudar o olhar para que a vida dessas famílias e dessas crianças seja mais leve e que elas consigam passar de uma maneira com menos sofrimento por tudo isso. Isso é o que eu gostaria, assim, de todas as pessoas, né? Pode ser da família, da própria família, que às vezes tem um olhar que tem que estender a mão para essa família, da equipe de saúde, acho que de todos. E eu só tenho como te agradecer. E eu que agradeço. E eu vou chorar. Pode chorar. Pode chorar. Tô Olha muito aí, chorona ultimamente. Eu já zoei um monte de gente aqui porque chorou. Falei, traga o lencinho de condição. Hoje eu precisei do lencinho. E que sua vida seja abençoada, Virgínia. Amém. Que você traga muitas pessoas aqui que possam falar e possam melhorar um pouco esse mundo. Trazer um pouco de amor, paz e sabedoria e tudo. Coisas boas para esse mundo. Eu já contei em alguns episódios e sobre os girassóis que vocês que já assistiram já sabem, então não vou repetir aquela história, mas eu vou contar uma outra parte, que é o seguinte, doutora. Eu descobri no primeiro episódio do Vírgula que o Vírgula não era sobre mim, era sobre quem estava aí do outro lado. Entrevistando uma grande amiga minha, a Carol, e vendo a repercussão que aquele primeiro episódio gerou em cima da história dela, que não tem nada a ver com esse tema aqui que a gente está falando, é outra história. Mas houve uma grande repercussão. Tanto que quando o Vírgula nasceu, era para ser quinzenal. E naquele primeiro episódio eu falei, não, tem que ser semanal, porque eu tenho que conseguir trazer mais pessoas, eu tenho que conseguir ser canal para outras pessoas. E quando a Fê veio falar, né, da ideia de vocês, dos cuidados paliativos, e ainda sendo um tema tão pertinho ali de algo que eu já vivi, eu falei, vamos juntas, vamos fazer isso acontecer. E tem um áudio seu que está favoritado no meu Instagram, no meu WhatsApp. Qual dos vários? Eu não vou falar, eu não vou falar para não te expor, porque no começo do áudio você fala assim, eu só vou falar para vocês. Mas aquele áudio, volta e meia eu escuto ele de novo. E eu penso, é sobre isso aqui que a doutora falou, é sobre isso que você falou agora.
é fazer realmente a mensagem chegar onde ela precisa chegar. Então, muito obrigada mais uma vez. A Fer também, que não está aqui hoje. Muito obrigada, Fer. E que a gente possa ter novas oportunidades de propagar ainda mais essa mensagem. Amém, que Amém. assim Muito seja. digna, Assim assim que assim seja. Obrigada. Obrigada. E se você ainda não segue o Vírgula nas redes sociais, te convido a seguir. Lá no YouTube tem uma playlist lá. Cuidados paliativos com Dando Voz ao Coração. Você vai encontrar todos os episódios dessa série nessa playlist. E fora dessa playlist tem vários outros episódios também. O Vírgula está chegando perto do fim da primeira temporada. E a segunda temporada também promete muita coisa boa. Então, segue a gente lá no Spotify, no YouTube e diariamente com os nossos cortes também no Instagram e no TikTok. Te espero lá e até a próxima vírgula.